A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu trago a meditação para mim e para a sua vida, que se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 3, o versículo 17 e 18, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Hoje o tema, para nós, para esta mensagem, para esse devocional na sua vida e na minha vida, é as circunstâncias, em que nós vamos nos alegrar no Senhor. Esses dois versículos aqui, Abacuque está falando e está passando por uma situação em que o povo de Israel se torna rebelde, em que a dificuldade se torna grande pela desobediência do povo e se torna uma situação, uma vida de escassez, porque os inimigos operam contra Israel. O pecado abunda, mas os inimigos imperam e operam sobre Israel. Dentro desse texto, nós vamos ver que Deus vai mandar sim um castigo a Israel. Abacuque ele vai pedir ao Senhor para que ele possa avivar a sua obra, ou seja, o projeto que ele tem com Israel. Abacuque está pedindo para que ele avive no meio dos anos a obra, para que haja um avivamento, um conserto do Senhor. E aí nesses dois versículos nós vamos ver que Abacuque, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade, no meio da idolatria do povo, nós vamos ver que Abacuque ele vai dizer: ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no campo, ainda que a dificuldade de uma certa forma seja grande, ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. E esse texto, esse livro de Abacuque, que até é curto, nos ensina coisas muito profundas, para a nossa vida. Que embora a dificuldade, embora as lutas, que nós temos que permanecer firmes no Senhor, que nós temos que mantermos, a nossa vida alegre no Senhor, Deus que é o Deus da nossa salvação. Mas também nos mostra que nós devemos ter cuidado, nos policiar para que as nossas atitudes, para que os nossos afazeres, a nossa vida, não acabe se tornando também algum tipo, ou acabe entrando algum tipo de idolatria na nossa vida, ou pecado, evitar que algum tipo de coisa que seja pecado diante do Senhor entre na nossa vida e nos atrapalhe de receber a bênção do Senhor. Porque essa é a situação que Israel se encontra. Israel está a ponto de ser julgada pelo Senhor, de ser castigada pelo Senhor por conta dos seus erros, por conta da sua idolatria. Muitas das vezes nós pagamos pelos nossos erros, erros que nós cometemos, que nós fazemos às vezes sem pensar também, pagamos por ele também, porque para toda ação existe uma reação, e para toda inconsequência existe uma consequência. Então tudo que nós devemos fazer, nós temos que fazer pensando se aquilo que nós estamos fazendo está de agrado com o Senhor. Porque Deus não corrige, por maldade, Ele não corrige por prazer, mas o Pai só corrige o filho que Ele ama, para que o filho possa andar nos caminhos retos. E Israel era esse filho.
muitas das vezes nós somos esses filhos teimosos que às vezes erramos, não prestamos atenção, não voltamos atrás, não nos consertamos. Então, nós possamos aprender que mesmo até quando a gente cometer algum tipo de erro que a gente às vezes não viu, que aconteça na nossa vida, erros que nós sabemos que não podemos cometer, mas acaba acontecendo, que na hora da correção, ainda sendo corrigido, nós venhamos ter um coração e a mente como a de Abacuque, que diz, porquanto ainda que a figueira ela não floresça, e ainda que não tenha nenhum tipo de fruto na vide, ou que o produto da oliveira, minta, ou que os campos não produzam nenhum tipo de alimento, ainda que venha a correção da parte do Senhor, ainda que venha a dificuldade, todavia nós devemos nos alegrar no Senhor, porque se Ele corrige, é porque Ele é o Deus da nossa salvação. Em contraponto, o inimigo não vê problema quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós mentimos, ele não se importa. Mas Deus é zeloso pela sua palavra, Ele é zeloso pelos seus, e nós devemos zelar pelos ensinamentos do Senhor na nossa vida. Todavia, nos alegrarmos no Senhor e exultarmos no Deus da nossa salvação. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.